Será que o dólar caiu demais ou não? Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. E uma das perguntas que eu tenho recebido de forma bastante recorrente, tanto por parte de alunos, mas especialmente por clientes e clientes que trabalham com comércio exterior, é relativo à questão do dólar, né? Na verdade, todos me fazem a pergunta de US$ 1 milhão, querem saber para onde vai a moeda. Então, qualquer exercício de futurologia tentando prever ou antever o que vai acontecer com a moeda é um mero exercício inútil, porque a maioria das vezes que se tentou fazer, se errou. O que a gente precisa fazer é buscar algumas pistas, alguns elementos que fundamentam o porquê que estão acontecendo as coisas. Alguns deles vão se confirmar, outros nem tanto, porque geralmente tem elementos que saem desse radar e acabam traindo, principalmente os economistas, os analistas que tentam antever esse tipo de movimento. E eu lembro que provavelmente se pegarmos aqui no final do ano qualquer previsão, tanto para inflação, PIB, taxa de juros, tudo mais, quando falava em moeda, estava-se muito mais próximo de R$ 6 do que na faixa atual, aí na 4,65, 4,70 especificamente no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas tentando responder a pergunta se o dólar caiu muito ou na outra ponta se o real se desvalorizou muito, temos que levar em conta alguns elementos aqui que eu acho que vale a pena nós prestarmos atenção. O primeiro deles é realmente o real foi a moeda que mais se valorizou esse ano, perante todas as moedas do mundo. E eu mostrei isso há alguns vídeos atrás para vocês. A diferença é bastante grande, algo na faixa aí de 4 a 5 vezes mais que o segundo colocado, para vocês terem uma ideia. O segundo elemento importante para levarmos em conta é que quando traçamos uma correlação histórica, geralmente tanto valorização quanto desvalorização, elas se dão de forma bastante parecida com os países emergentes, ou com os pares, né? Eu separei um gráfico aqui para mostrar para vocês. Isso aqui é o comparativo do real com o peso mexicano. Então, reparem alguns elementos aqui que corroboram essa tese que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Quando a gente olha para o primeiro semestre, basicamente, do ano de 2020, nós tivemos aquela subida muito forte, fruto do Covid. A correção veio bastante próxima, mas a partir do final de 2020, alguns elementos muito particulares do Brasil, que também já discutimos de forma exaustiva aqui no canal, acabaram descorrelacionando. E reparem que o Brasil acabou sendo a moeda que mais se desvalorizou nesse período, especialmente em 2021. Olha só a diferença entre essas duas taxas. E o que a gente vê? A partir ali de março, abril de 2021, o peso mexicano voltando à normalidade, se mantendo até hoje. Claro, tem picos de volatilidade por razões específicas de cada país, mas ela se manteve relativamente estável. Olha o que acontece hoje com essa enxurrada de dólares que entrou no Brasil. Nós reequilibramos o jogo. Ou seja, pegamos um par bastante importante, uma referência bastante importante, e nesse momento as moedas voltaram a ter uma correlação muito semelhante à que tinham há 2 anos atrás. Quando a gente olha para a questão da estrutura do Brasil como sendo um grande produtor de commodity, como sendo um grande exportador, como tendo um mercado de capitais bastante robusto, nós vemos essa entrada de dinheiro buscando ativos e oportunidades. Ou seja, tem mais um ponto favorável que justifica esse movimento de equilíbrio que a gente está verificando agora. Quando olhamos para a questão da taxa de juros, a taxa de juros está subindo no mundo inteiro. O Brasil antecipou esse movimento. E quando se compara com outros países parecidos com o nosso, já falamos disso também várias vezes aqui no canal, especialmente com China, Índia, África do Sul, Rússia, próprio México, hoje o Brasil parece estar com um comportamento fiscal um pouco mais comportado que o restante desses países, que também justificariam uma aposta aqui no nosso mercado. Então, quando se pega o quadro como um todo, existem elementos, existem fundamentos para afirmar que não caiu demais. Na verdade,
na nossa visão, o dólar simplesmente se ajustou, ou seja, voltou ao preço que deveria estar. Tá bom, Berger, mas e agora? Tem espaço para movimentos maiores, mais bruscos? Será que continuaria caindo, né, eventualmente com um pouco mais de intensidade? Como é que funcionaria uma possível recuperação? Bom, para o lado da queda, eu diria que estamos chegando talvez muito próximos de um dólar de equilíbrio e pode o dólar continuar se desvalorizando perante outras moedas emergentes ou até várias moedas do mundo, mas numa velocidade talvez um pouco menor. Ou seja, essa volatilidade ela tende a atenuar-se. Então deixa eu colocar o gráfico do dólar aqui para vocês, para a gente dar uma olhada, e nós vamos verificar um movimento claro de repique aqui nos últimos dois pregões, um repique natural desde que começou essa última queda, principalmente aqui nas últimas 3 semanas, que levam a moeda até a média de 9. Mas como nós podemos ver num período um pouco mais extenso, a média de 21 períodos sempre é um elemento de resistência. Então eu diria que existem 2 pontos para se prestar atenção num repique. Os 4,90, que é a média, talvez um pouco menos, que a média está descendente, vai cair nos próximos dias, e o fundo dos R$5 perdido, que ele é uma referência que era antes um grande suporte, que passou a ser uma nova resistência agora. E para quedas, como nós podemos ver aqui no nosso gráfico, tentando dar um zoom, talvez a última parada poderia ser aqui na faixa dos 4,30, mas aqui no extremo, né? Então, basicamente, tentando dar uma de futurologia e até tentando prever algo imprevisível, né? Talvez um repique entre 4,90 no máximo R$5. Eu apostaria numa manutenção nessa faixa dos 4,50, 4,60 até 4,70. Esse range de 20 centavos é absolutamente normal, natural e saudável. E num processo ainda de continuidade do movimento de fluxo estrangeiro para o Brasil, talvez pudesse levar até os 4,30. Abaixo disso, eu particularmente não acho que a nossa moeda pudesse se estender. E lembrando que dentro desse movimento de repique pode ter algo de realização, porque boa parte da justificativa para essa queda se dá pela entrada de capital estrangeiro. Vamos lembrar que eles começaram lá nos 5,90. Começaram a apostar em ativos que estavam bastante depreciados. A moeda ajustou e os ativos subiram. Quando a gente olha essa soma, é um ganho explosivo. Qualquer grande gestor de fundo internacional olha para o quadro e diz assim, parte vou colocar no bolso, até para trabalhar com gestão de risco. Grandes gestores trabalham com modelos de gestão de risco. Entre eles é saber a hora de colocar parte do lucro no bolso. Fazendo isso, vai se provocar, invariavelmente, um repique, né? E esse repique poderia, sem dúvida nenhuma, levar a nossa moeda até a faixa lá dos 5. Então, eu esperaria um repiquezinho agora curto e, no pior dos quadros aí, ou no melhor, né? Dependendo por que ângulo a gente olha, lá nos 4,30. Então era isso, pessoal. Um breve comentário sobre o dólar, tendo em vista aí vários questionamentos que eu tenho recebido aí nas últimas semanas. Então essa é a minha visão geral sobre a moeda. Espero que tenham gostado, deem seu like, não deixe de participar dos nossos canais. E sexta-feira estou aqui para o nosso bate-papo da sexta, contando o que pode ter acontecido com os principais ativos do Brasil. Um grande abraço, até lá!